Gente, beleza? Quanto tempo, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o legendário do Tolkien. A primeira experiência que eu tive foi vendo um filme do Hobbit, né? Aí, claro, depois eu assisti o filme, voltei um pouquinho, assisti o filme do Senhor dos Anéis, vi o Tolkien Talks e vi que tinha algumas diferenças ali, né? O Azog, por exemplo. E bom, hoje eu trouxe aqui algumas impressões que eu tive. Né, eu comprei também, depois eu me aprofundei um pouco mais, comprei o livro do Silmarillion. E bom, a primeira impressão que eu tive, cara, é que, meu, que universo grande, cara, que ele conseguiu colocar nesse conjunto de obras. Tipo, ele conseguiu avançar nas mais amplas áreas. Tipo, a geografia. Cara, o mapa é muito bem desenhado, as regiões são explicadinhas. Pô, a gente vê o reino de Dória, o Tarnofund que fica lá mais um pouco acima, em que as árvores são têm as raízes muito profundas, engambeladas. O condado também. Aí quando, por exemplo, isso se juntou com o filme, putz, cara, você vê, tem a questão sonora também, sabe? Aí tipo, até quando termina, por exemplo, o filme e o Bilbo volta, sabe? Eles conseguem até passar o sentimento que ele teve, tipo, voltando para casa. Tipo, quando a gente chega cansado do trabalho em casa, que tem aquela calma, que é com aquela musiquinha, sabe? E claro, ele traz reflexões acerca de temas assim que são até atuais, sobre ética, sobre política, sobre crenças, né? Então, bom, a primeira questão ética que ele vai mostrar ali no Hobbit é a questão do desprendimento, né? Tanto por relação ao amor lá que o rei dos anões tinha, o Thor tinha pelo ouro, né? Que acabou causando aquela desgraça toda com o Smaug. Como no começo também, o Hobbit, o Bilbo, no começo ele é quase igual o dragão, claro, não era maldoso igual, mas assim, o apego que ele tinha àquele tesouro lá e aquela vida dele era bem grande, né? E bom, também na parte política ele é meio como se fosse aquele britânico médio, né? Seria como se fosse, por exemplo, a política isolacionista, né? E concomitante com a ideia do Gandalf, que seria mais interventor, um pouco mais assim, ver os problemas que estão acontecendo e tentar resolver. Claro, os dois tinham seus problemas. Nós tínhamos o excesso, que seria o Saruman, né, que seria muito fechadão, e teria o excesso também do lado do intervencionismo, que seria os orcs. São seres que não respeitam tradições, não respeitam a história dos lugares, não respeitam a natureza, não respeitam o legado dos antigos, que é uma coisa que é muito valorizado, né? Você vê, por exemplo, aquela espada que o Thor em Escudo de Carvalho pega, pô, era uma espada melhor do que a dos dias dele. Uma coisa que foi forjada em eras anteriores, né? Que tinham muitos anos e tal. Bom, aí, claro, vamos contar um pouco da história também, né? Depois que o Bilbo um pouco sai do condado, eles são capturados pelos Trolls, né? Que são seres hedonistas, né? Você vê que eles são muito mais preocupados em questões como, por exemplo, a própria alimentação, a gula deles, dos anões, dos elfos, são muito preocupados com a música e com a harmonia do mundo. Depois disso, aí eles entram, são capturados pelos orcs, entram lá, conhecem o rei, né, aí eles são seres um pouco mais maldosos do que os trolls, né, são mal mais grosseiro. Mas assim, o principal ali, como todo mundo sabe, é o Gollum, que é o momento em que o Bilbo acha o anel e aí encontra o Gollum. O Gollum é o hedonismo assim, no nível maior, a ficção que tem, que é o quê? Como as pessoas que são hedonistas acabam se apegando em excesso às coisas materiais. E também tem a questão da reflexão, que é como essas pessoas veem o tempo. Em vez de ver o tempo como algo construtivo, eles veem como algo destrutivo. Que é uma lembrança de que, pô, logo eu vou morrer, logo eu vou perder tudo. Bom, depois disso, Bilbo consegue o anel, vai lá, escapa, né? Porque eles são perseguidos pelo Azog. Só que assim, o Azog já tinha morrido, né? Segundo o livro, são resgatados pelas águias, eles fogem ali das montanhas e encontram o Beorn. Chegando na floresta, o Gandalf, né, ele seria basicamente como se fosse um profeta.
né? E essa é a ligação, tem muitas ligações desse universo com o cristianismo. Mas bom, ele fala uma coisa interessante. Fiquem na trilha e não saiam dela, porque se saírem não vão voltar mais. E assim, bom, saiu dos bons caminhos, você vai ter dificuldade para voltar e se voltar vai voltar diferente, com algum dano que você levou fora. É mais ou menos a ideia que é desenvolvido depois no Senhor dos Anéis com um anel, porque os dois, tanto a floresta tá daquele jeito como um anel, são resultados dos poderes do Sauron. Bom, eles ficam lá, depois são perseguidos pelas aranhas. Eu não lembro se a aranha tinha sido a mesma, tinham sido descendentes daquela aranha que o Morgoth criou nesse livro. Mas assim, depois os elfos chegam, matam as aranhas, capturam eles, né? Eles não tratam os anões de forma tão ruim como mostra no filme, mas é fato também que esses elfos, os Morkend, eles eram diferentes daqueles de Valfenda que tinha encontrado no começo, né? Então eles já eram um pouco mais maliciosos, mostrando assim a influência que já estava tendo, que com o tempo as coisas ruins vão realmente envenenando a cabeça do ser humano. Né? Muitas pessoas falam que os elfos são seres angelicais, mas na verdade eles são homens também, um pouco melhores, mas ainda assim são homens pecadores, tanto que eles têm a queda deles, né? Uns se recusaram a cumprir o propósito deles e ficaram no mundo, que seriam esses elfos, e outros foram até Valinor, mas assim se rebelaram contra os que seriam os anjos, que seriam os Valar, né? Então, bom, depois eles conseguem fugir da floresta, vão até a cidade do lago, encontram o Bart, né? Que seria o barqueiro dali, que depois vai ter um papel bem importante. Mas diferente do filme, no livro ele era um cara que ele era muito defensor das tradições, tanto que foi essas tradições que ajudou ele, né, a descobrir o ponto fraco do Smaug e destruir o Smaug. Na verdade, o dragão não era tão grande assim, né? Então, eu acho que não existia aquela flecha negra muito grande e tal. E, bom, depois que eles derrotam o dragão mesmo assim conseguiu fazer um grande estrago, incendiou boa parte da cidade. Bom, aí eles precisam ir atrás dos anões, para que eles cumprissem a promessa, porque quando os anões chegaram naquela cidade, eles prometeram assim dividir o ouro das montanhas, assim que o Smaug fosse derrotado. Então, como o Smaug foi derrotado, eles foram lá, né, necessidade. Aí, bom, aí já começa de novo a questão da ganância ali trazendo problemas. O Thorin se recusa, né? E quase inicia uma guerra entre os anões e os homens e também os elfos que tinham ido atrás de umas gemas lá que eles tinham. Bom, aí depois, né, no livro não tem aquela guerra lá que não tem aquela guerra entre anões e elfos que aparece no começo. Já chegam os orcs, não chegam também por meio daquelas minhocas gigantes. É bom, começa a guerra. Né? Começa a guerra, só que quem evitou aquela guerra inicial que eu tinha citado tinha sido o Bilbo. Né? Porque ele pegou um 14 avos dele, que ele acreditava que era Pedra Arken, e entregou para os inimigos para que eles. Entregou para os elfos para que eles pudessem pressionar o Thorin a cumprir a promessa dele. Né? O cara ficou muito irritado, mas isso mostra também a lição do desprendimento que era do começo. Né? Ele começou como um cara que não era extremamente apegado, e nesse ponto ele já não era mais o mesmo, né? Ele era já diferente, pegou um 14 avos dele e deu para evitar uma guerra. Tipo, basicamente o cara fez a jornada inteira por fazer, né? Foi aprendendo as coisas e tal. Por mais que ele tivesse ainda o colete de Mithril e o anel, mas mesmo assim, ele abriu mão de muita coisa para evitar a guerra e a morte dos amigos dele. Bom, no final acaba a guerra, o Thorin se desculpa com ele, só que infelizmente o Thorin acaba morrendo. Né, o Bjorn não teve um papel muito grande no filme. E bom, depois acontece o que
o que acontece muito em história aqui do Ocidente, né? O Bilbo volta para casa porque é necessário para mostrar essa diferença dele no começo e no final. Se puder, você deixa aí o comentário falando alguma parte que você gostou do filme, que trouxe alguma lição, ou só a parte do filme de ação ou do livro, quiser deixar alguma frase aqui. E é isso, pessoal. Até mais.